Fala pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa maratona de questões FCC. Estamos começando a aula 5, dando continuidade às últimas aulas, tá bom? Lembrando que o material dessa aula é o mesmo material disponibilizado no início da maratona da aula número 4, né? Então, na aula número 4, nós tivemos um bloquinho de créditos adicionais. Então, eu já gravei, né, créditos adicionais na última aula. Já passamos teoria e questão e estamos utilizando o mesmo material de créditos adicionais, princípios orçamentários e ciclo orçamentário. Nesse bloco agora, a gente vai trabalhar com princípios. Claro que eu não vou trabalhar todos os princípios orçamentários. Aqui é um curso de reta final, teoria em questões. Eu vou pegar as últimas questões da FCC, que tivemos questões de princípios, para você ver quais são os princípios mais cobrados pela banca, tá bom? Eu priorizei para fazer uma revisão mais teórica, né? Ponto a ponto dos princípios mais cobrados. Então a gente vai passar aqui pelos princípios cruciais, os princípios, digamos assim, elementares do orçamento público. A gente vai falar principalmente dos princípios que estão contidos lá na Lei 4.320. Anualidade, universalidade, unidade, nós vamos falar muito desses princípios. Claro que a gente vai trabalhar outros princípios também nas questões. Por quê? Porque o que é que a FCC vem fazendo nas últimas provas? Como é uma prova de múltipla escolha, nós temos 5 itens, ela consegue trabalhar 5 princípios. Ela pede para você marcar a alternativa errada e traz 5 itens com 5 princípios e você precisa saber todos para você resolver uma questão. Né? A gente não sabe qual princípio vai cair, mas eu vou dar uma pincelada na teoria de alguns princípios que são os mais cobrados e vamos resolver as últimas questões da banca com relação a princípios, tá bom? Vamos começar? Material está disponibilizado aí do link, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês têm o link para vocês baixarem o material. Vocês têm dois links. O link com o PDF sem as anotações, né, que são os meus rabiscos, as pichações que eu faço aqui durante a aula, né, as anotações. E vocês têm também o material anotado. Lembrem-se que vocês estão pegando aí hoje o material anotado com a primeira parte do material, né, que foi o bloco 1 de créditos adicionais. Hoje nós vamos riscar o bloco 2. E aí, na próxima aula, né, no próximo encontro, vocês vão continuar com o mesmo material e nós vamos rabiscar o bloco 3. Então, vocês já têm aí o material da aula passada, dessa aula e o da próxima, tá? Porque aí depois vai vir um material novo e aí a gente vai entrar em receitas, despesas, né? A gente vai entrar na parte de execução orçamentária até chegar em lei de responsabilidade fiscal. Receitas e despesas, gente, a gente vai ter mais ou menos umas 4 aulas. Eu quero fazer 2 aulas para receita e 2 aulas para despesa, porque a FCC cobra muito. São os tópicos mais difíceis das provas da FCC em relação a AF e orçamento, são os módulos de receita e despesa. Ela pega bem pesado, porque ela gosta de tabela, ela gosta que você faça cálculo, então você precisa mastigar todas as classificações para poder resolver uma questão com tabela da FCC, tá? Então, nesse material, a gente vai começar hoje a partir do bloco 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre princípios orçamentários e nós vamos começar falando de doutrina. Nós vamos estudar os 3 princípios mais cobrados pela banca e que são os princípios elementares da Lei 4.320. Mas antes da gente começar, a gente precisa dar uma pincelada na doutrina, né? Por quê? Porque o texto da doutrina, o texto dos manuais, ele é cobrado também nas provas, principalmente na dona FCC, que está mudando aí o seu estilo de cobrança e começando a cobrar mais o texto dos manuais, tá bom? Então vamos lá. Em relação aos princípios, o que é que a gente pode abordar, tanto da doutrina como dos manuais? Os princípios visam estabelecer o quê? São diretrizes norteadoras básicas que vão conferir racionalidade, eficiência e transparência para todo o processo orçamentário, gente. Então, os princípios, eles são válidos durante todo o processo orçamentário. Desde a elaboração das leis orçamentárias, desde a aprovação, as emendas, né, a execução e principalmente durante o controle. Então, quando eu digo que os princípios eles vão atender a todo o processo orçamentário, eu estou falando que em todos os momentos do ciclo de vida do PPA, da LDO, da LOA, seja durante a elaboração, aprovação, execução, controle, avaliação,
em todos os momentos os princípios estarão sendo aplicados, tá bom? Muitos dos princípios se aplicam mais ao orçamento em si, ou seja, à LOA, tá? Mas grandes outros princípios são aplicados a todo o orçamento público, a toda a administração pública como um geral. Por exemplo, o princípio da legalidade, da transparência, vale para todos os instrumentos. Princípio da anualidade do orçamento, só vale para a LOA, para o orçamento em si. Então você tem que tomar cuidado que pode vir uma questão nesse nível. Né? A questão é um embate mais doutrinário. Os princípios valem para todos os entes, os princípios valem para todos os momentos, os princípios valem para todos os instrumentos que envolvem aí orçamento público. São regras norteadoras básicas. Aqui é texto do Manual de Contabilidade, tá? Do MCASP. Mas alguns princípios são aplicados somente ao orçamento público em si. Quando eu falo orçamento público, eu estou falando no sentido estrito, a LOA. Um grande exemplo, anualidade orçamentária. Eu só posso falar em anualidade orçamentária quando eu estiver me relacionando à LOA. Por quê? Porque o PPA, por exemplo, tem duração de 4 anos. A LDO, ela começa a valer em um ano, né? Ela já tem atribuições que começam a valer no ano e vale até a proposta do orçamento do exercício seguinte. Então, veja, alguns princípios são direcionados para um instrumento em específico, geralmente a LOA, né, que é o orçamento público em si. Os princípios mais gerais valem para tudo, tá? PPA, LDO, LOA, para todos os momentos, como a gente bem viu aqui. Ele vale também para todos os poderes. Gente, quando eu falo que vale para toda a administração pública, aí você já sabe. Administração pública direta e indireta, de todos os entes, de todos os órgãos, fundos, empresas controladas, estatais, fundações mantidas pelo poder público, tá? Então, se faz parte da administração pública, de alguma forma, ela deve se obedecer aos princípios orçamentários. Então, vale para todos os entes, para todos os poderes, né, para todos os instrumentos de planejamento. Tá bom? Lembrem-se o seguinte, que para ser considerado princípio orçamentário, não necessariamente precisa estar previsto na Constituição. Então, nós temos princípios que são constitucionais. É muito importante você memorizar quais são os princípios que estão previstos na Constituição Federal. Por exemplo, o princípio da exclusividade está previsto na Constituição. Legalidade está previsto na Constituição. Universalidade está previsto na Lei 4.320. Então, por exemplo, os princípios, eles têm, né, a sua, digamos assim, a sua fonte tanto na Constituição como em leis infraconstitucionais ou pela própria doutrina. É o que mais acontece, né? A doutrina está criando aí uma porrada de princípio. Ela lê um artigo lá da lei e diz assim, isso aqui tem cara de princípio, vou dar um nome bem esquisito. Pronto, é isso que ela tem feito. Então, quais são as fontes para os princípios orçamentários? Constituição Federal, leis infraconstitucionais, doutrina e até mesmo de decisões jurisprudenciais. Sim, jurisprudência tem feito aí surgir alguns princípios. Né? Então, tem doutrinador que, com base em decisões reiteradas, né, com base em frases do próprio julgador, né, por exemplo, ele pega uma decisão de algum ministro. E esse ministro, sempre quando envolve algum assunto, sei lá, envolvendo transparência, ele coloca lá uma passagem, seja de autoria dele ou de alguma doutrina em específica. Aí o que é que eles fazem? Isso aqui tem cara de ser um princípio, vamos dar um princípio. Então, quem está criando muito princípio ultimamente é a doutrina. Então, a gente tem que estar preparado também para isso, porque tem nome de vários princípios novos aí surgindo, tá? Vários que nem sequer foram cobrados ainda, porque né, estão começando a aparecer agora nas doutrinas de 2022. Meu material já está todo atualizado com relação a isso. Estou só esperando a hora de cobrar, né, para dizer, eita, isso aí só o tio Ravi que falou, tá bom? Então, em relação a princípios, é isso que tem o manual a nos dizer. Tá? Eles estão sujeitos, gente, também a transformações de conceito e ressignificação. A gente vai ver, por exemplo, que o princípio da unidade, ele também pode ser chamado com outro nome, mas não porque ele mudou de regra, porque ele sofreu uma repaginada, ele foi remodelado. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, até isso você tem que ter um certo cuidado, né? Os princípios, eles não é que eles têm a regra mudada, mas eles vão se adaptando. Se até a Constituição, gente, ela não é imutável, imagina a definição de um princípio, né, que pode ser alterado, que pode ser criado até mesmo pela doutrina. Então, os princípios, eles não têm caráter absoluto ou dogmático.
e as suas formulações originais não atendem necessariamente ao universo econômico-financeiro do Estado moderno. Então é por isso que alguns princípios têm sido remodelados, têm sido repensados, e isso já foi objeto de questão aí, principalmente na FCC e na FGV, né? Vamos agora um pouquinho de doutrina, porque eu já vi questão envolvendo isso daqui, tá bom? Bora lá. O panprincipiologismo tem no orçamento público um dos seus campos mais férteis. Não é à toa que você tem mais de 20 princípios aí catalogados em orçamento público. Embora a legislação de regência só mencione 3 princípios orçamentários, e aqui, gente, eu estou falando da Lei 4.320, né? Que é aqui que a gente vai estudar os 3, de fato, os mais cobrados, os mais importantes da Lei de Finanças Públicas. Nós vamos estudar o nosso famoso UAU. Não é aquele bloco de carnaval, bloco UAU não, viu? UAU, unidade, anualidade e universalidade. Eles estão previstos na Lei 4.320, são os mais importantes, claro, para essa lei e são os mais cobrados pela banca, né? Então é por isso que eu vou dar uma pincelada bem detalhada nesses daqui, tá bom? A doutrina, a par das críticas, alude à existência de outros tantos que vêm se submetendo ao longo do tempo a transformações. Olha aqui a ideia de que os princípios não são imutáveis, não são absolutos. Isso se dá porque as formulações originais nem sempre são capazes de atender ao universo econômico-financeiro do Estado moderno. Gente, isso aqui já apareceu em afirmativa de questão, já apareceu em item de questão também objetiva, né? Então, toma muito cuidado. Já apareceu como certo e errado, já apareceu como item de questão. Grifa essa parte final, porque esse é um negócio bonito, né? Isso aqui tem cara de prova. Então, vocês sabem que essa história de não existe questão de concurso repetida. Que conversa, gente? É só o que tem questão repetida. Quantas vezes você já entrou, fez uma prova, se deparou... Eu assim, gente, eu já fiz essa questão. Às vezes eles trocam uma vírgula, trocam uma palavra de lugar, faz uma reescritura, mas a questão é a mesma, gente. É a mesma definição. Tá? Então, assim, as questões se repetem sim. Quem estuda bem, quem estuda direito, quem estuda para a banca do seu concurso, chega bem tranquilo em relação a isso, sabe resolver as questões. Tá? Então vamos começar com essa trindade. Quais são esses princípios mais importantes, afinal, para a Lei 4.320, que são aí meio que o tripé do orçamento público. Vamos lá. O que é que o princípio da unidade traz? Ele diz o seguinte: primeiro, ele tem previsão na Lei 4.320. Princípio da unidade, ele está lá no artigo 2º, assim como anualidade e universalidade. Olha o que é que ele traz como regra. Nós temos um único orçamento para cada ente. E aí você vai anotar. É um orçamento para cada ente. Essa é a ligação. Eu não quero que vocês associem orçamento a poder. Ah, eu tenho o orçamento do judiciário. Mas, professor, a gente fala muito. O orçamento do Poder Legislativo Federal trouxe dotação para a realização do concurso do Senado. Então não é porque não tem o orçamento do Legislativo, o orçamento do Judiciário, não, professor, não. Isso é um vício que a gente fala. É um vício da fala, é um vício... Como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? Isso aqui virou meio que... É um erro se você falar orçamento do Poder Legislativo. Isso é totalmente errado, porque o orçamento é pro ente. Então eu tenho o orçamento do governo federal, eu tenho um orçamento para cada estado da federação e um orçamento para cada município. Quando eu falo, por exemplo, que a União tem orçamento para realização de concurso do INSS, eu estou falando que o Poder Executivo Federal tem dotação para realizar o concurso do INSS. Da mesma forma que se eu disser que o Legislativo da União tem previsão para realizar concurso do Senado em 2022. Gente, quem tem esse orçamento é o orçamento do governo federal. Porque Senado, Câmara, né, são as casas legislativas no âmbito federal. Então, eu não estou dizendo que existe um orçamento para cada poder. É um orçamento por ente. Só que a gente fica nesse vício de falar, e o orçamento do judiciário vai permitir fazer concurso para TRT. Não é o orçamento só do judiciário. É o orçamento do governo federal, que tem dotação lá na Justiça Federal, né, na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho tem dotação para fazer o seu concurso público. Então, pronto, eu quero que vocês entendam isso, porque a gente fala muitas vezes algo na prática e chega na prova uma questão boba, você erra. Então, é orçamento por ente. Então, a União tem o seu orçamento todo ano, cada estado tem o seu orçamento todo ano, e os municípios também têm o seu orçamento
todo ano. Cada município tem o seu, tá bom? Os orçamentos de todos os órgãos autônomos que constituem o setor público devem se fundamentar em uma única política orçamentária estruturada uniformemente e que se ajuste a um método único, né? Ou seja, todos os órgãos, todos os poderes da União vão se juntar e vão formar uma peça orçamentária. Então, a lei orçamentária anual da União, vai receber todas as propostas do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, né? E aí vai ser consolidada uma proposta, e isso aí a gente vai estudar os detalhes lá em ciclo orçamentário. Então a gente tenha calma que vocês vão entender como é que funciona o processo de elaboração do orçamento. Tá? Então nós temos várias propostas dos poderes que vão ser consolidadas no Poder Executivo, e o Poder Executivo vai montar um projeto de lei que vai encaminhar para o Legislativo. Tá bom? Então é assim que funciona o princípio da unidade. Eu só tenho um único orçamento que vale para todo o ente. Segundo o princípio da unidade, o orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro e para determinado ente, e ele deve conter todas as receitas e despesas. Daqui a pouco você vai ver que esse fato de o orçamento conter todas, isso aqui também vai atender ao outro princípio, que é o da universalidade. Tá? Mas o foco do princípio da unidade é que a gente tenha somente um. Há quem diga também, isso aqui é doutrina minoritária, que a gente pode encontrar o princípio da unidade ou totalidade. Olha só aqui surgindo mais um sinônimo. O princípio da unidade também pode ser chamado de princípio da totalidade. Por quê, professor? O que é que a doutrina diz em relação a isso? Porque assim, você sabe que existe somente um orçamento por ente, mas vocês sabem que lá na Constituição você tem meio que uma divisão. Você tem 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária anual. Você tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, que envolve, né, aquelas áreas de saúde, assistência e previdência social, e você tem o orçamento das estatais, né, independentes, que é o orçamento de investimentos. O fato de eu ter 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária anual, isso não fere o princípio da unidade. Então, esse desmembramento em vários orçamentos não fere o princípio da unidade. Então, é por isso que a doutrina tem preferido chamar de princípio da totalidade. Então, não é que a unidade morreu, não, ela foi remodelada. É isso que se fala, né? O princípio da unidade passou por uma remodelagem, ele foi remodelado, sendo mais convencional chamar hoje de princípio da totalidade. Por quê? Porque num único orçamento eu tenho 3 peças orçamentárias: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimentos. É por isso que já apareceu em diversas questões recentes, por exemplo, que o princípio da unidade ele é atingido, ele é atendido mesmo que não haja unidade documental. Por quê? Porque eu tenho várias peças, vários blocos, mas somente uma lei orçamentária anual. Caiu muito isso em 2021, né? Vários concursos da Sebrasp cobraram essa passagem e os alunos ficaram em dúvida. Mesmo que não haja unidade documental, mas tudo seja consolidada, né, da peça orçamentária, o princípio da unidade ele está mantido. Por isso que se fala em princípio da totalidade. E a doutrina ainda tenta forçar mais um pouquinho. Alguns dizem que você pode tirar o princípio da unidade não só da 4.320, você pode tirar também da própria Constituição. Olha, por exemplo, artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. Tem gente que diz que ali também se aplica, né? Tem gente, quando eu falo tem gente, que estou falando de doutrinador, né? Tem doutrina que diz que o princípio da unidade também pode ser extraído do artigo 165, parágrafo 5º, que é lá que se fala dos 3 orçamentos, né? Fiscal, Seguridade Social e orçamento de investimentos. Esse é o princípio da unidade. E aí, gente, eu trago aqui, né, a explicação em texto de tudo isso que eu falei para vocês. Ele também pode ser chamado de totalidade, que foi uma remodelagem, tá bom? Ele não, olha só, quando eu digo que o princípio da unidade ele não foi abolido, ele não sumiu, ele não deixou de existir para surgir a totalidade. Não, ele foi remodelado. Só que existem algumas doutrinas que escrevem isso de uma maneira mais, digamos assim, meio que forçação de barra. E o que é que as bancas fazem? Pega essa doutrina e coloca numa questão. Porque olha como foi que eu já encontrei em determinada doutrina.
O princípio da unidade, mais recentemente, foi relativamente esvaziado. Olha que tem uma diferença muito grande entre esvaziado e relativamente esvaziado. E é aí que a banca vai sambar, né? Porque aí o aluno vai dizer, claro que não foi esvaziado. O professor falou na aula que ele está previsto na Lei 4.320 e é como se fosse o princípio basilar do orçamento público. Ele é o tripé do orçamento. Como é que ele foi? Aí o aluno só vê o esvaziado, né? E a banca coloca bem grandão. Bem grandão. Relativamente esvaziado. Ele não deixou de existir, mas ele relativamente está perdendo a sua função para ser chamado de princípio da totalidade, que faz muito mais sentido, tem muito mais cara de Estado moderno, tem muito mais cara de orçamento moderno. Lembra que eu falei para você que os princípios eles não são imutáveis, né? Eles vão passando por mudanças, alterações aí na medida em que a economia vai avançando, a estrutura do Estado moderno, a estrutura do direito financeiro vai avançando, tá? Então, ele foi relativamente esvaziado, passando-se a admitir a existência de orçamentos setoriais, que, afinal, podem ser consolidados. Quando eu falo desses orçamentos setoriais, eu estou falando justamente das propostas dos demais poderes, que são consolidadas num único projeto de lei, e aí sim esse projeto de lei vira, de fato, a lei orçamentária anual. Tá bom? O que ocorreu com o princípio da unidade ao longo dos anos foi uma remodelagem. Então você já consegue identificar aqui que aqui é uma doutrina, aqui é outra. Esse aqui fala que foi uma remodelagem. Esse daqui já diz que a unidade foi relativamente esvaziada. Então veja a diferença de doutrina. E é isso que as bancas vão fazer. Elas vão pegar doutrinas diferentes para dizer exatamente a mesma coisa. Só que uns mais radicais, outros mais tradicionais, né? E aí o aluno que não está preparado, ele erra esse tipo de questão. De acordo com o princípio da unidade, os programas e projetos devem ser estabelecidos em um único sistema ou método orçamentário, ainda que não haja unidade documental. Texto de prova, texto de questão 2021. Questão de 2021. Não caiu só uma vez, não caiu só uma vez, mas é uma doutrina que está aparecendo muito recentemente. Essas questões foram todas da Sebrasp, mas nada impede que a FCC coloque esse texto numa questãozinha objetiva, né? Em um dos itens de alguma questão de princípio. Toma cuidado, caiu muito em 2021 e muita gente errou essa questão. E eu já expliquei que essa questão está correta. A própria Sebrasp já se embaralhou. Numa prova, ela disse que esse item estava errado. No mesmo ano, em outra questão, o mesmo item escrito da mesma forma que eu estou colocando aqui, ela considerou como certo. E aí, gente, aí teve a questão que foi anulada, né? Mas você, lembre-se, isso aqui está correto. É doutrina, então vai ser cobrado como correto daqui para frente, tá? A CESP já andou se desorientando, mas ela corrigiu e anulou a questão, tá bom? Recapitulando o princípio da unidade ou totalidade, né? O orçamento deve ser uno e não mais do que um por ente. É um por ente, anota. É um orçamento por ente, não é por poder. Totalidade foi a remodelagem, né? É muito mais bonito, é muito mais chique, muito mais moderno se falar em princípio da totalidade, justamente porque a gente não tem unidade documental. A gente tem, na verdade, 3 orçamentos. A gente tem os orçamentos dos demais poderes que são consolidados num único projeto de lei. E qual é a grande finalidade dele? Ele permite que o poder legislativo tenha um controle direto de todas as operações que o executivo faz. Por quê? Porque tudo tem que estar no orçamento. E eu só posso ter um orçamento por ente, então nada vai ficar de fora daquele orçamento. O que não aparecer na lei orçamentária anual é porque não vai ser executado. Ai, não coloquei na LOA, não, vou colocar em outro canto. Não, não existe esse outro canto. Tudo tem que estar na LOA. Princípio da unidade e princípio da universalidade. Os dois são atendidos da mesma forma, tá? Já que a gente falou de universalidade, já vamos começar por ela. Ela também está prevista na Lei 4.320, lá no artigo 2º, que traz aqueles 3, o tripé, né? Unidade a gente já viu, agora a gente vai para universalidade. Já vi doutrina chamando também de princípio da globalização. Mas, assim, nas questões, dificilmente você vai se deparar com isso. Mas, vai que a FCC resolva dar uma inovada, né? Então, o que é que o princípio da universalidade diz? A LOA de cada ente, olha só, a LOA de cada ente, em atendimento ao princípio da unidade, deverá ter todas as receitas e despesas, olha só, de todos os órgãos e poderes daquele ente.
É a história do não existe o orçamento do judiciário. Eu não tenho uma LOA do judiciário, eu não tenho a LOA do executivo, não. Eu tenho a lei orçamentária anual do ente e aquela LOA vai ter todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, de todos os órgãos, de todos os fundos, de todas as instituições mantidas e instituídas pelo poder público. O princípio da universalidade. Então, se você entendeu a unidade, você entende a universalidade. Porque a universalidade diz que esse único orçamento por ente tem que ter tudo, de todos os órgãos, de todos os poderes daquele ente. Gente, universalidade anda junto com unidade. Só que as bancas, na hora de cobrar, ela meio que confunde, né? Ela vai te dizer o seguinte: o princípio da universalidade elenca que cada ente deva ter apenas um orçamento. Isso não é universalidade, isso é unidade. A universalidade diz que essa única peça orçamentária tem que ter todas as receitas e todas as despesas. Palavra-chave, todas, né? O orçamento deve considerar todas as receitas e todas as despesas. E nenhuma instituição deve ficar afastada do orçamento. Por quê? Porque se tem algo que não está na LOA, esse algo não vai ser executado. Porque tudo tem que estar na LOA, né? O princípio da universalidade está previsto na 4.320 e há doutrinador que diz que também aparece no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. É o bendito parágrafo que fala do orçamento fiscal, seguridade social e investimentos. Ou seja, tem doutrinador que diz, olha, esse parágrafo aqui eu consigo dizer que ele está atendendo ao princípio da unidade, por quê? Porque eu tenho um único orçamento com 3 grandes blocos, fiscal, seguridade social e investimentos. E isso aqui também acaba atendendo o princípio da universalidade. Por quê? Porque se no fiscal tem um grupo de receitas e despesas, na seguridade social tem outro, e no investimento tem das estatais independentes, se eu juntar tudo, eu tenho todas. Então, tem doutrinador que também fala por esse ponto de vista. Perdão. Olha como foi que a Sebrasp já cobrou em prova. O princípio da universalidade exige que se aglutinem os orçamentos fiscal, investimento e seguridade social em busca da inclusão de todas as rendas e despesas de todos os poderes. A alternativa correta da CESP. Olha como foi que a FCC já cobrou. Em outros dizeres, todas as receitas e todas as despesas devem estar previstas na lei orçamentária anual. Palavras da FCC. Tudo para falar da mesma coisa, do mesmo princípio. Então, veja, cuidado para não confundir unidade com universalidade, porque as bancas elas vão querer te enganar. E a FCC é expert nisso, tá? A gente vai ver isso nas questões. O princípio da universalidade ele é bem assim carimbado pela doutrina. A doutrina tem um monte de função para ele. Eu elenquei as 3 mais importantes, que é da doutrina de James Giacomoni, que são assim as recordes de prova, né? São as que as bancas mais pegam nas suas provas. O princípio da universalidade ele permite que o legislativo tenha um controle maior sobre todas as operações do governo. Mas o que é que a doutrina traz, a verdade, né, de texto? Permite que o poder legislativo conheça todas as receitas e despesas do governo. Quando eu falo do governo, é de todos os poderes. Ou seja, o legislativo, quando está lá aprovando o orçamento, quando está fazendo né, as emendas, está lá no plenário discutindo e votando a LOA, a LDO, ele está conhecendo ali todas as receitas e despesas de todo o governo, inclusive as dele mesmo. Por quê? Porque o legislativo, quando ele aprova o orçamento, ele está aprovando, inclusive, as receitas e despesas do próprio poder legislativo. É aquela história, o legislativo manda a sua proposta setorial do seu poder para o executivo monta um projeto de lei e devolve para o legislativo. Ou seja, quando o legislativo está votando o orçamento, ele está aprovando a própria proposta dele, que é o que a gente chama de proposta setorial só do Poder Legislativo. Então ele acaba conhecendo todas as receitas e despesas do governo, incluindo as dele mesmo. Isso visa impedir também que o Executivo realize qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar. Por quê? Porque só vai se executar aquilo que tiver no orçamento. Autorização legal. E permite também que o legislativo conheça o exato volume global de todas as despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atender. Ou seja, o controle que o legislativo faz em relação às despesas e receitas do governo vale para tudo.
desde uma despesa só poder ser executada se tiver autorização no orçamento, até mesmo, por exemplo, a autorização de que determinada receita só vai ser de fato reconhecida se ela tiver sido prevista. A gente vai ver que tem algumas exceções no módulo de receita, né? Nem todas as receitas são previstas. Mas a regra é que as receitas estejam todas sim previstas na lei orçamentária anual. Claro que a gente vai ter as exceções que a gente vai ver mais à frente. E por fim, princípio da anualidade para fechar o nosso UAU, né? Também está previsto no artigo 2º da Lei 4.320, lá de 64, né? UAU, unidade, universalidade, agora anualidade. O princípio da anualidade, ele diz o seguinte: exercício financeiro. O que é que você vai marcar aí como palavra-chave? Exercício financeiro. O orçamento vai valer para um exercício financeiro. Não é um ano. Professor, mas a gente tem um artigo que fala que o exercício financeiro coincide com o ano civil. Tá, a gente tem um artigo na 4.320 que diz isso, que é o artigo 34. Mas a regra do princípio é que o orçamento vai valer para um exercício financeiro. Se, por exemplo, depois o exercício financeiro for alterado de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, o meu princípio da anualidade vai continuar sendo atingido. Por quê? Porque ele continuará valendo para um exercício financeiro. O que foi alterado foi a lei que diz que o exercício financeiro não é mais de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Deu para entender? Então, o orçamento ele vale para um exercício financeiro. Não importa qual é a data que começa o exercício financeiro e a data que termina. Para a gente é tudo lindo, porque tudo começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Por quê? Porque a nossa lei 4.320, né, que é a nossa norma geral de finanças públicas, traz essa regrinha. Nada impede que, em outros países, por exemplo, você tenha um exercício financeiro com um calendário meio diferente. Fala, professor, por exemplo, os Estados Unidos, o exercício financeiro dele é todo bagunçado, começa no meio do ano, termina no meio do outro ano. Mas eles comemoram o Réveillon em 31 de dezembro, igual a gente. Sim, porque o ano civil deles é diferente do exercício financeiro, o que não acontece aqui no Brasil. Então, palavra-chave para o princípio da anualidade: o exercício financeiro é o período no qual vai valer o orçamento. O orçamento vai valer para um exercício financeiro. Não importa quando ele começa ou quando ele termina. E é justamente o artigo 34 que faz isso ficar meio que viciado na nossa cabeça, que o exercício financeiro tem duração de um ano. Tem duração de um ano no Brasil, por causa desse princípio aqui. Mas a regra mesmo que vale é que tem que valer para um exercício financeiro e não para um ano. A doutrina majoritária defende que o fato do exercício financeiro coincide ou não com o ano civil não afeta o princípio da anualidade. Frase de prova. Isso aqui pode aparecer no item da FCC e eu tenho certeza que um monte de gente vai errar, né? A autorização periódica do parlamento permite, dessa forma, a revisão e acompanhamento da dinâmica das contas públicas. Mais um texto doutrinário. E aí, o negócio, né? Chique, rebuscado, que nem tem cara de princípio da anualidade, mas que já apareceu em prova, tá? O princípio da anualidade também pode ser extraído da própria Constituição, segundo alguns doutrinadores. Tem doutrinador que diz, olha, se a própria Constituição fala assim, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, aí tem lá no inciso 3, os orçamentos anuais. Aí o que fica a doutrina falou, oxe, se a Constituição está dizendo os orçamentos anuais, então ali eu posso dizer que ele já está dizendo que o orçamento é anual, que vale para um ano. Olha, tá vendo como é que a doutrina faz? Então, assim, doutrina majoritária, princípio da anualidade, ele tem previsão na Lei 4.320. Mas tem doutrinador que afirma que ela também pode ser extraída da Constituição Federal. Então, muito cuidado em relação a isso. E aqui, gente, eu trouxe escrito, né, anotado aí no material de vocês, justamente esse embate do fato de o exercício financeiro ser a base para o princípio da anualidade, mas que esse exercício financeiro pode ou não coincidir com o ano civil. No caso do Brasil, ele coincide. Aí eu trouxe isso no formato texto, que é para vocês guardarem isso aí, porque isso aparece, gente, em toda prova. Toda prova aparece. Por quê? Porque eles querem pegar os alunos despreparados e, segundo, aqueles alunos que, tipo, sabe aquele povo que estuda o conteúdo todo, mas quer dar uma de bichão?
Sabe que existe uma exceção que não sei o quê. Aí pensa demais na hora da prova, erra. Gente, não vá procurar cabelo em ovo, não. Procure só assim na questão, ó. O exercício financeiro é a base para o orçamento. O orçamento deve valer para um exercício financeiro. Pronto, marca correto, sai correndo e não volta mais para ler. Se você for ler e pensar demais, você vai errar a questão. Então não venha dar uma de bichão. Ah, mas já apareceu uma questão assim que o doutrinador assado pensa assim. Não pense demais. Não pense demais. Apareceu na questão, o orçamento vale para um exercício financeiro? Pronto, marca correndo. Marca correto, sai correndo. Marca correto, sai correndo. Lembra de mim na hora da prova, tá? Só que esse princípio da anualidade tem exceções. Por quê? Nós podemos, né, é o que a doutrina mais faz. Ela pega alguns casos e diz, olha, isso aqui é exceção, meio que foge da regra. E isso a gente viu justamente na aula passada, na aula de créditos adicionais. A gente viu que se o ato de promulgação de um crédito adicional, no caso, especial e extraordinário, se der nos últimos 4 meses do ano, ou seja, só vale para especial e só vale para extraordinário, o saldo não utilizado se incorpora ao orçamento seguinte, ou seja, eu estou levando o orçamento de um exercício para o outro. Então, essa reabertura é uma exceção ao princípio da anualidade. Então, não vale para todos os créditos adicionais, só valem para os especiais e para os extraordinários. Tá bom? Esse princípio é muito importante, o princípio da exclusividade. Você já vai anotar aí que ele está previsto na Constituição Federal, expressamente. A própria Constituição diz que a lei orçamentária anual, a lei do orçamento, não conterá dispositivo estranho à receita e despesa. Ou seja, no orçamento não pode ter nada que não seja receita e despesa. A própria Constituição está dizendo isso. Esse é um princípio previsto na Constituição. Fala, professor, eu peguei o livro do fulano, também tem, sim, na Constituição, na doutrina, mas não é na 4.320, tá bom? Princípio da própria Constituição. Já vi doutrinador chamando de princípio da pureza. Ou seja, o orçamento tem que ser puro. Puramente receita e despesa. A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Esse é o texto da Constituição Federal. Só que nós temos exceções. A própria Constituição traz as exceções. Quais são as exceções? A LOA não pode ter nada que não seja receita e despesa, mas também, na própria LOA, eu posso ter autorização para abrir crédito suplementar e contratar empréstimo, que é o que a gente chama de operação de crédito. Então, tá aqui as duas exceções, a própria Constituição está trazendo para a gente. Então, veja, princípio da exclusividade é um princípio constitucional, não é um princípio previsto na Lei 4.320, tá? Não de maneira expressa. O que é que eu posso também trazer para vocês aprofundarem e vocês anotarem aí no material de vocês? A autorização para abertura de crédito suplementar e contratar a operação de crédito vale também para ARO, antecipação de receita orçamentária. Então, essa autorização para contratar uma ARO, por mais que seja extra-orçamentária, é também uma exceção ao princípio da exclusividade, tá? E outro cuidado, essa autorização na LOA não vale para todos os créditos adicionais. É somente para os suplementares. Os créditos suplementares dos três, né, suplementar, especial e extraordinário, é o único que já pode vir pré-autorizado na própria LOA. Então, a LOA só pode falar de receita, despesa, de crédito suplementar e de operação de crédito. Nada mais diferente disso. E dos créditos adicionais, o único que vem na LOA é o crédito suplementar. Tá bom? Isso aqui já é uma revisãozinha que a gente viu na aula passada. Então, princípio da exclusividade, olha só, previsão constitucional, o orçamento não pode ter nada que não seja previsão de receita e fixação da despesa, e isso visa evitar o quê? O que a gente chamava antigamente de cauda orçamentária. O que era cauda orçamentária? Orçamento rabilongo. É aquele negócio que você, sabe, aquele assim, olha, o texto da lei é esse, mas vamos botar um negocinho aqui que não tem muito a ver, mas a gente deixa aqui no cantinho, porque se aprovar esse, aprova esse pequenininho aqui também. Pronto, é o rabinho da lei. Era o que se antigamente chamava de orçamento rabilongo. Por quê? Porque vocês estão cansados de saber que existem projetos de lei engavetados aí há 10 anos, que estão lá na gaveta desde 2000, ou até antes, né? E vocês sabem que tipo, fica ali arquivado em gaveta e nunca volta aquele projeto de lei. Aí o que é que eles começaram a ver? Olha, rapaz, a gente devia começar a colocar algumas coisas
que não tem a ver com receita e despesa no orçamento. Por quê? Porque todo ano tem uma lei orçamentária anual. E eu sei que muita gente aprova aquilo ali, o relator nem lê aquilo ali. O pessoal da bancada nem lê. Né? As comissões nem leem. Vamos colocar um artigo a mais aqui falando, sabe de quê? De financiamento. Vamos falar um pouquinho de ProUni aqui no meio. Não tem muito a ver, não, mas eles não vão nem ver. Aí eles colocavam esse rabinho lá dentro do projeto de lei, que aí, como todo ano eu tenho uma lei orçamentária anual, é uma lei rápida, é uma lei especial, que ela tem prazo para ser aprovada, ela tem prazo para ser, né, votada, e todo ano é rapidinho você tem que aprovar isso, aí eles tentavam colocar alguma coisa diferente porque sabia que ia passar. Sabe? Justamente para evitar isso foi que surgiu o princípio da exclusividade. Então, esses negocinhos estranhos que não eram receita nem despesa, era o que chamava de rabinho. Né? Então é por isso que chamava orçamento rabilongo, cheio de rabinho, cheio de coisa que não era para estar ali, e eles tentam, né, dar uma de doido, dar uma de maluco. Quais são as exceções? Abrir crédito suplementar, que a própria LOA traz, contratar a operação de crédito, seja ela a operação de crédito normal, orçamentária, ou a extra-orçamentária, que é a ARO, a antecipação de receita orçamentária. Tá? Com isso, a gente já viu aí o que é mais cobrado pela FCC. Claro que você tem mais outros 15, 17 princípios, gente, mas a gente, né, tá no ritmo de maratona, reta final, e até as próximas aulas eu vou comentar muitas provas ainda. Né? Se vocês conferirem aí na maratona, vocês têm vídeo aí que eu comentei as duas provas que a FCC fez em 2022. TRT da 4ª região, Rio Grande do Sul. Eu comentei as duas provas, tanto a de analista administrativo quanto a de contador. Então, assim, eu fiz uma live para resolver só a prova da FCC de 2022. Então, você já vai estar vendo a cara que a FCC está vindo. E a FCC, ela tá diferente, ela tá mudando. Ela tá cobrando de uma maneira diferente. Ela não é mais a função, né, fundação copia e cola. Isso já valia para outras disciplinas há muito tempo, né? Essa história de FCC, Fundação Copia e Cola, gente, era da época que eu comecei a estudar. 2014. 2014, a Maria, a prova da FCC era muito bom, ela só faz copiar e colar. Mas eu assim, gente, essa história de copiar e colar, você não consegue decorar tudo, né? O problema dela é esse. Mas foi-se o tempo que a FCC era copiada e colada, viu? Ela tem mudado bastante. Nessa aula, inclusive, eu falei muito. Olha aqui, gente. A FCC tá mudando, a FCC tá cobrando manual. Ela não costumava fazer isso. Eu disse para vocês, durante a pandemia a FCC sumiu, ela não vai voltar igual. Dito e feito. Procura aí o vídeo que eu comentei as provas de 2022 da FCC, vocês vão ver que ela tá totalmente de cara nova. Tá mostrando que foi para que ver, né? Ela sabia que os tribunais iam voltar, né? TSE unificado, ela tá de olho. Uma porrada de TRT saindo aí, ela tá pegando quase todos, porque TRT, gente, não tem para onde correr. A maioria é FCC. A FGV pegou uma, acho que Paraíba, que acho que a FGV pegou, né? Mas é assim, é um caso afora da curva. A FCC gosta dela, pega os TRT tudinho. Quer dizer, os TRTs que gostam da FCC, né? Então vamos ver como é que a FCC tem trabalhado princípios nas últimas provas. Bora. Questãozinha de 2021. No que diz respeito ao orçamento público, o princípio da exclusividade diz o quê? Letra A. Não conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Menino, copiado e colado da Constituição Federal. Gabarito da questão letra A. E aí, gente, é que a gente pode aprender com as questões. E aqui, como é uma aula de revisão, vamos aprender com os outros itens. Letra B diz: constar despesas e receitas em seus valores brutos, sem qualquer dedução. Gente, aqui é o princípio do orçamento bruto. Vamos aproveitar, né, que eu não falei nele na aula teórica. O princípio do orçamento bruto diz que está previsto onde? Artigo 6º da Lei 4.320. Diz que o orçamento público deve apresentar receitas e despesas pelos seus valores totais, vedada qualquer dedução. Então, o valor que um ente vai transferir para outro tem que aparecer como despesa nesse orçamento e quem está recebendo vai receber como receita. Eu não posso fazer ali um abatimento. Ah, se vai ter recurso que vai sair da União para o Estado, então eu vou fazer esse abatimento e vou registrar só o valor líquido em cada ente. Não. Você vai registrar tudo pelo valor bruto. Princípio do orçamento bruto. Ele surgiu junto com o princípio da universalidade, tá? Letra C diz: não conter dotação global. Onde tem dotação global, você coloca assim, ó, genérica. Não detalhada. A regra é que o orçamento nasça com todas as dotações detalhadas, discriminadas.
É por isso que existe esse princípio da discriminação, especificação, especialização. O orçamento não deve conter dotação genérica. Eu tenho que ter dotações específicas. Vou gastar tanto com isso. E não dizer, o orçamento vai ter 1 milhão para despesas em geral. Não. Despesas em geral é uma dotação genérica, global. Claro que esse princípio tem exceção, né? Quais são as situações em que a gente se permite que o orçamento traga algo global, genérico? Reserva de contingência e os programas especiais de trabalho que estão previstos lá na Lei 4.320, tá bom? Letra D. Não fixar despesas em montante maior que as receitas. Isso aqui tem a ver com equilíbrio. Olha aí a revisão que a gente está fazendo. Então, ó, letra A é o nosso gabarito, letra B, orçamento bruto, letra C, anota aí, especificação, discriminação, letra D, equilíbrio, e a letra E, limitar-se a apenas um exercício financeiro. Que princípio é esse? Anualidade. Gabarito da questãozinha FCC, boa, né? Revisamos vários princípios. Letra A. E olha só, questãozinha para, ó, defensor público, viu? Questãozinha de uma prova de direito financeiro. Olha aí como é que cai. Questão 8. Todas as receitas e despesas orçamentárias do Poder Legislativo Estadual devem ser, respectivamente, previstas e fixadas na LOA. De quem? Olha só. Todas as receitas e despesas, quando você vê todas, você lembra de universalidade. Devem ser, respectivamente, previstas e fixadas na lei orçamentária anual de quem? Do ente. Não é do Poder Legislativo Estadual? Então, elas vão aparecer na lei orçamentária anual de quem? Do Poder Legislativo? Não. O Poder Legislativo não tem lei orçamentária anual. O Poder Legislativo não tem lei orçamentária anual. Quem tem lei orçamentária anual é o ente. Então, as receitas e despesas do Legislativo vão aparecer na LOA do ente estadual do qual é parte, em atendimento ao princípio da universalidade. Justamente, está aqui o nosso gabarito. Letra C diz, do ente estadual da qual é parte, em atendimento ao princípio da eficiência. Não, negativo, né? Princípio da eficiência, não. Princípio da eficiência, de fato, é um princípio da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vale para toda a administração pública, então também vale para o orçamento público, mas não é isso que ele quer dizer. Nesse caso aqui é o princípio da universalidade, gabarito da questão 8, letra B. Questão número 9, 2019, Câmara de Fortaleza, minha Fortaleza bela, linda e maravilhosa. Olha aí, questãozinha para marcar incorreta, boa para fazer revisão, né? Olha aí, ó. Texto da própria banca é bom porque pode aparecer no formato item. Aí você tem muito disso. Na hora de vocês estudarem as questões de múltipla escolha, leiam bem o enunciado, porque às vezes aquele enunciado já foi item de outra prova, tá? Os princípios orçamentários são premissas a serem observadas na concepção de uma proposta de orçamento público. Olha que chique, lindo e maravilhoso, né? Vamos procurar a letra errada. Letra A. Universalidade. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas, perfeito, zero defeitos com ela. Letra B. Periodicidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período, geralmente um ano. Aí o aluno, é errado, isso é anualidade. Sim, mas anualidade é sinônimo de periodicidade. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso aqui é a doutrina. Tem doutrinador que chama de periodicidade ou anualidade, tá? Anota aí se não sabia. Letra C. Exclusividade. A lei orçamentária anual deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira. É ou não é isso? Sim. Receitas e despesas. Olha só o princípio da exclusividade sendo reescrito de uma forma diferente do que está na Constituição. A Constituição fala que não pode ter matéria estranha, a previsão de receita e a fixação de despesa. Aí a FCC traz exclusividade. A lei não pode, só tem que ter matéria orçamentária e financeira. Ela está falando a mesma coisa. Matéria orçamentária ou financeira. Algo que esteja voltado a receitas e despesas. Letra D. Publicidade. O conteúdo orçamentário deve ser divulgado, publicado nos veículos oficiais para conhecimento do público e para a eficácia de sua validade. Sim, é a grande diferença entre publicidade e transparência. Transparência é algo que é mais detalhado, mais estrito do que a publicidade.
Para efeito de validade de uma lei, eu preciso que aquela lei seja publicada nos sites oficiais. O princípio da transparência é eu dar ampla visibilidade àquele orçamento. Ser publicado em veículos oficiais, né? Você fortalecer a cidadania, a participação social, a participação popular. O princípio da transparência tem mais a ver com lei de responsabilidade fiscal, né? Os instrumentos de transparência, a divulgação em tempo real de toda a execução do orçamento dos órgãos no site de cada órgão. Isso é transparência. A publicidade ela vem antes. A lei orçamentária só vale depois de publicada. É um requisito de eficácia, né, para efeito de validade daquela lei. Então a publicidade aqui está ok. E letra E, unidade. As receitas e as despesas devem aparecer de forma discriminada, de tal forma que se possa saber detalhadamente, pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua aplicação. Gente, esse princípio não é unidade. Esse princípio aqui, ó, anote aí. A gente já falou dele na questão passada. É o princípio da discriminação, é o princípio da especialização, é o princípio da especificação. Esse é bom, né, porque tem 3 nomes. E aí você pode cobrar qualquer um dos 3. Ele veda a inclusão de dotações globais. Então, tudo tem que estar o quê? Pormenorizado, detalhado, discriminado. Questão 9, gabarito, letra E. Questão 10, 2019. De acordo com o princípio, olha aí, mais 5 princípios para a gente analisar. Letra A. Compreensibilidade. A LOA de um ente público deve ser apresentada de maneira que os usuários compreendam seu significado, bem como deve ser amplamente divulgada à sociedade. Olha, até aqui a gente tem um princípio. Depois aqui a gente tem outro. A banca misturou. Não existe esse princípio orçamentário. Compreensibilidade você vai ver até na contabilidade. Mas vamos corrigir bem feito, né? A LOA, para ser apresentada numa linguagem clara, que todo mundo entenda, isso é um requisito que a doutrina exige. Mas esse é o princípio da clareza. Clareza ou inteligibilidade. Inteligibilidade. Doutrina, tá? Clareza ou inteligibilidade. E como deve ser também amplamente divulgada à sociedade. Aqui você tem publicidade ou transparência. Dependendo do doutrinador, tá? Letra B. Comparabilidade. Você já lembra também que isso aqui é da contabilidade, né? Mas vamos analisar. Um ente público deve apresentar informações orçamentárias e patrimoniais comparativas para possibilitar que os usuários identifiquem semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômeno. Exatamente. Mas não é um princípio orçamentário. A comparabilidade realmente tem essa passagem, tem essa característica, mas é um princípio contábil. Lá das normas, né, de contabilidade. C, da competência. As receitas fixadas e as despesas previstas devem ser registradas na LOA de acordo com seus respectivos fatos geradores. Muito cuidado com esse item, por quê? Primeiro que as receitas elas são previstas. As despesas é que são fixadas. Teve uma troca aqui. E nós não temos o princípio da competência como princípio orçamentário. A gente trabalha com regime de caixa e regime de competência. Mas eu já vi doutrinador falando que o princípio da competência diz que, quando a gente levar em conta os fatos orçamentários, eles sejam levados em conta no momento do fato gerador. Então, eu já vi doutrinador chamando regime de competência de princípio da competência. Mas não é o caso dessa questão. Primeiro, porque essa questão trocou. Ela diz que a receita é fixada e a despesa é prevista. Não. A receita que é prevista e a despesa que é fixada. Cuidado com essa questão, viu? Letra D, da totalidade. Totalidade é sinônimo de unidade, né? A LOA de um ente público deve conter todas as receitas e todas as despesas previstas pelos poderes do referido ente, bem como das empresas públicas independentes. Presta atenção, quando ele fala todas, aqui deveria ser universalidade. E letra E, princípio do orçamento bruto. Um ente público municipal deve registrar as receitas e as despesas na LOA pelo seu valor bruto, vedada qualquer dedução. Gabarito letra E, está lá no artigo 6º da Lei 4.320. É justamente isso que tem o princípio do orçamento bruto. Questãozinha boa, questão número 10, né? Vamos lá para mais uma questão. Cefaz Bahia, ó, e provinha de auditor fiscal 2019. Mais 5 princípios. Segundo o princípio orçamentário, letra A. Unicidade.
As receitas e despesas previstas para uma empresa estatal independente devem integrar um único documento legal, a qual seja a lei orçamentária anual. Gente, a gente tem o princípio da unidade. O princípio da unidade, ele diz o seguinte, que cada ente tenha somente um único orçamento. Ela não diz exatamente isso aqui, não. E segundo, que não é todo doutrinador que diz que unidade é sinônimo de unicidade. Eu até já vi, mas sabe aquela doutrina lá? Deixa lá, deixa lá. Mas não é isso exatamente que se fala, né? A gente tem um único orçamento por ente. Mesmo que ele colocasse aqui unidade, ainda assim estaria errado. Letra B. Exclusividade. A LOA de um ente público estadual não deve conter dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa chega até a ser repetitivo. Já foi o mesmo gabarito de outra questão, né, de 2021. Letra C. Do planejamento. As ações governamentais de um ente público estadual devem compreender a elaboração e a atualização da programação financeira e orçamentária e do orçamento de desempenho. Gente, existe esse princípio, mas não é isso que ele diz. O princípio do planejamento ele está mais voltado à ideia de integração entre plano plurianual e os orçamentos anuais. É que toda despesa deve ser planejada, toda despesa deve ser programada. E existe um instrumento para isso. Existe o PPA, existe o orçamento anual, existe um elo entre eles dois, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a doutrina fala de princípio do planejamento, mas não é exatamente o que está escrito aqui na letra C. Letra D. Legalidade. Um ente público estadual somente poderá alterar a alíquota de um determinado tributo se tal alteração tiver na LOA. Não existe isso. O princípio da legalidade, na verdade, diz é que os instrumentos de planejamento, seja ele PPA, LDO e LOA, são instrumentos que têm força de lei. Eles nascem como lei, passam por todo um processo legislativo, são aprovados na forma de lei. Então, o princípio da legalidade, ele não tem nada a ver com a autorização de um tributo ser cobrado somente se tiver na LOA, negativo. Até porque existe a súmula 66, súmula número 66 do STF, que diz que um tributo pode sim ser cobrado, mesmo que tenha sido instituído depois da aprovação do orçamento daquele ano. O orçamento, geralmente, gente, ele é aprovado, sei lá, em dezembro, a regra, né? Ele é enviado em agosto. E se tiver um tributo sido criado em outubro, setembro, para ser cobrado no outro ano, eu não vou poder cobrar porque não estava no orçamento que foi enviado em agosto, é negativo. Tem súmula do STF para dizer isso. Tá? E letra E, da coordenação. Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a execução integrada. Meu Deus, inventou o princípio aqui, né? Aqui é conversa para boi dormir. Gabarito da questão 11, letra B de bola. Fechamos aqui o nosso bloco, né? Fechamos a nossa aula de princípios, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente fez uma revisão um pouco mais detalhada dos princípios basilares, mas eu consegui trabalhar diversos outros princípios nos itens das questões, né? Trouxe algumas questões da FCC, como é que a FCC anda trabalhando princípios aí nas últimas provas. Não tivemos questão de princípio em 2022, mas é questão de tempo para aparecer aí para a gente comentar, tá bom? Lembrando que próxima aula a gente vai falar de ciclo orçamentário. A gente vai ter uma aula só para falar de ciclo orçamentário. Lembrando que é o mesmo material, tá? Então aqui na descrição do vídeo você tem link para baixar os materiais com as anotações da aula passada, né? Que foi a aula da maratona número 4. Hoje é a aula número 5. E você vai ter na próxima aula a anotação da aula de hoje. Ah, professor, quero a anotação hoje, depois da aula. Agora, terminou a aula, já quero o material anotado. Então, vai lá para os grupos, grupo VIP do WhatsApp, canal do Telegram, que você consegue baixar todo esse material. Assim que eu terminar a aula, eu já coloco o material anotado lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aulinha rápida, direta, concisa. Acompanhem os grupos, né? Galera do chat aí tá animada. Eu sei que tá todo mundo aí. Não, professor, continua. Calma, estamos fazendo devagarinho, não se preocupe, não vou abandonar vocês, mas o tempo está corrido, então eu estou fazendo assim as aulas bem divididas para vocês, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Próxima aula a gente vai ver ciclo orçamentário, né? Vai ser uma bateria boa de questões e vocês vão ver qual é a tendência da FCC. O forte da FCC é o quê? É isso que eu vou dizer na próxima aula, tá bom? Então beijo, boa noite, bons estudos e a gente se encontra aí nas próximas aulas e a gente se fala todo dia nos grupos e no canal do Telegram, né? Beijo, tchau, tchau.